Olá, está no ar o programa Saúde e Vida, o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Hoje vamos falar das lesões do períneo e pontos após o parto natural. A Organização Mundial da Saúde estima que 10% das mulheres em todo o mundo apresentem lesões durante o parto, o que pode comprometer a sua função e predispõe a prolapsos dos órgãos pélvicos, popularmente conhecido como bexiga caída. Em casos graves, estas lesões podem causar incontinência urinária e fecal, dor crônica, sangramento, afetando a autoestima das mulheres. Especialistas do Hospital Central de Maputo, em colaboração com a Universidade de Stony Brook, dos Estados Unidos da América, realizaram, durante este mês de outubro, uma campanha de correção de lesões ao nível do períneo e descaimento dos órgãos da pelvis, onde foram operadas 16 mulheres. Vamos ver como decorreu esta campanha na reportagem a seguir. Foi uma luta que eu já vinha tendo para ter um filho, consegui, e o problema começou exatamente dali. Alcancei uma vitória e entrei numa outra situação, né? Durante o nascimento do bebê, através do parto natural, os músculos do assoalho pélvico são alongados. Quanto maior a capacidade de alongamento, menor a possibilidade de lesões na musculatura. Em alguns casos, no entanto, essas lesões acontecem, tal como foi com esta paciente de 41 anos de idade que desenvolveu a doença há 11 anos. Este problema já é antigo. Descobri praticamente depois de ter o meu primeiro filho, já tem 11 anos. A seguir ao parto, eu, ao me lavar, sentia que tinha algo meio exposto lá por baixo. Então, até fui a uma clínica ali perto de casa, mas a médica lá disse que tinham suturado mal. Mas com o andar do tempo, aquilo ia se expondo mais. Já tinha ido a consultas aqui na doutora Eulália, na ginecologia. Falou que foi quando ela disse mesmo que era um prolapso uterino, que tinha que operar, era a única solução. Conhecido popularmente como bexiga caída, o prolapso genital provocou nesta paciente a perda de sustentação não só da bexiga urinária, mas também de órgãos e segmentos vaginais, situação que a deixava desconfortável. Porque é uma coisa que estava sempre lá presente. Tu estás a lavar, estás no banho, então está sempre aquilo lá presente, todo mundo. A paciente conta que sempre teve esperança de poder ter de volta a sua autoestima. Por isso, quando ouviu falar da campanha, não perdeu tempo. Procurou informações e se candidatou. Um belo dia, pego no telefone, num grupo, vi a mensagem desta campanha. Procurei saber de alguém daqui e confirmou que sim, está a decorrer a campanha. Quando aproximei-me e candidatei, segundo as observações, avaliaram, disseram que sim. Nós estamos a ter uma fila de espera cada vez maior para este tipo específico de lesões e doenças. E por ser uma coisa que as mulheres não falam muito, porque é constrangedor chegar e dizer eu estou a perder xixi, chegar e dizer eu estou a perder fezes, eu estou a soltar gases pelo ânus sem querer, é constrangedor, as pessoas acabam não falando disso. Então a campanha vem para fazer
perceber a estas pessoas que elas não estão sozinhas primeiro e que é possível sim resolver isto. Associado a isto, temos um grupo de colaboradores internacionais, a Stony Brook, que é uma universidade nova-iorquina, ocasionalmente, de tempos em tempos, tem enviado alguns especialistas para colaborarem conosco em novas tecnologias, e uma delas é nesta área de lesões do períneo. Então aproveitamos essa chance que este profissional haveria de vir para cá e trabalhamos todo em conjunto e podermos operar um número máximo possível de mulheres de uma só vez. Para esta campanha foram avaliadas 72 mulheres e operadas 16, devido à complexidade do procedimento. Gostaríamos de ter operado todas, mas são cirurgias de alguma forma complexas e que levam muito tempo. Foi uma cirurgia complicada, foi das 12, eu lembro de ter chegado aqui só quase 19 horas. As senhoras que não puderam fazer parte desta vez não precisam ficar desesperadas. O comboio continuará andando, só que não na mesma velocidade. Enquanto que na campanha juntamos todos e de forma rápida há várias equipes a trabalhar, voltaremos ao nosso ritmo anterior, que é operar uma por semana, talvez uma a cada 2 semanas, porque são os mesmos profissionais que hão de estar a fazer outras atividades aqui dentro. Eu espero voltar a sentir-me bem comigo mesma, voltar a ser aquilo que era antes. Porque falou-se da campanha e muita gente acabou mandando para fora de Maputo também, houve também uma certa atenção para aquelas pessoas que vinham de fora de Maputo para poderem voltar pelo menos com isto resolvido. Sendo que as outras acabamos seguindo mesmo mais ou menos a ordem de chegada, só para podermos ir caminhando. De uma maneira geral, todas hão de se beneficiar de um tratamento, só que privilegiamos quem vinha de longe para poder voltar e o resto há de continuar normalmente. Eu apelo a essas mulheres que nunca deixem para depois. Tudo que se trata de saúde, ponham sempre em primeiro lugar. As lesões ao nível do períneo que ocorrem após o parto podem ser leves, moderadas ou graves, dependendo da profundidade de camadas que esta lesão vai atingir. E para compreender como ocorrem as suas causas, tratamento e prevenção, vamos a seguir acompanhar a entrevista com a doutora Emília Selemano, médica ginecologista obstetra. A região perineal na mulher em particular é uma região muito próxima dos genitais e ela é responsável por prender os órgãos que ficam dentro da nossa barriga para que não caiam pelo canal vaginal abaixo. Portanto, temos os músculos perineais ali em volta que permitem que a bexiga, que o útero ou eventualmente o reto caiam cá para fora através do canal vaginal. Portanto, quem é responsável por isso são os músculos e os órgãos da região genital. Dentre as várias lesões perineais que podem acontecer, a mais comum de todas entre nós são as lacerações do períneo e acontecem durante o parto. Durante o trabalho de parto, quando a mulher começa a expulsar o bebê, existe uma proteção do períneo que é recomendada a ser feita. Então, o profissional de saúde que está a acompanhar aquele parto, geralmente segura na zona terminal da vagina, mais abaixo, para permitir que o canal vaginal, o introito, a entrada da vagina não se abra de forma abrupta, não se abra de repente e haja ali rasgões. Então, essa proteção do períneo é importante para evitar que ele se rasgue. Esta é uma das lesões que encontramos no períneo. Outras lesões que podemos encontrar é que aqueles músculos que servem para manter os órgãos do abdômen lá em cima ficam fracos por falta de exercício físico, por exemplo, e acabam caindo esses órgãos cá para fora e chamamos a isso prolapso dos órgãos genitais ou prolapso dos órgãos pélvicos.
Como dizia, a mais comum de todas é a laceração do períneo. A laceração é um rasgão, um corte do períneo, não um corte feito pelo profissional, existe esse, mas estamos a falar daquele corte que acontece de forma espontânea, às vezes porque nós não protegemos bem como profissionais o períneo, ou porque talvez o bebê é um bocadinho gorduchinho, grandinho, e a vagina alarga-se toda e chega a um limite e acaba se rasgando um pouco. As lesões mais comuns são essas, mas também disse que ele pode ficar fraco. O períneo pode ficar fraco e a bexiga cai pela parte de frente da vagina e aparece aqui embaixo. As senhoras, quando se queixam, dizem que vem massas, pode cair o útero sozinho, pode cair o reto sozinho, que é a região, que é a parte terminal do intestino grosso, mas também podem cair os três ao mesmo tempo. Portanto, temos dois tipos de lesões que podemos ver: as lacerações ou os prolapsos, que é o aparecer através da vagina dos órgãos. Uma lesão no períneo, quer seja rasgão, que é a laceração, quer seja os prolapsos, compromete muito o desempenho sexual desta mulher. Por um lado, porque há um estigma que a mulher acha que tem a vagina um bocadinho mais alargada, a entrada da vagina alargada, ou o próprio parceiro se queixa e diz que a mulher tem a vagina alargada, e isso já tira um bocadinho a autoestima dessa mulher e ela devagar o contato sexual, o contato íntimo deste casal começa a ser comprometido, começa a diminuir com o tempo. Ocasionalmente as outras pessoas, aquelas que têm um prolapso, que é o aparecimento dos órgãos pelo canal vaginal, pode colocar o parceiro com algum receio de magoar a parceira no ato sexual, porque está a ver o aparecimento de órgãos lá de dentro que não reconhece, que não reconhecia anteriormente, e isto vai impedir com que haja um intercurso sexual mais comum, haja um intercurso sexual mais agradável e com um pouco mais de à vontade. E estas mulheres, de uma maneira geral, também se afastam um bocadinho do convívio, porque as que têm prolapso muitas vezes também podem cursar com perda de urina. Escapa-lhes a urina, escapa-lhes também, pode-lhes escapar as fezes, porque elas ficam com uma coisa que se chama incontinência, ou das fezes, ou de gases, ou de urina também. Então, socialmente, quem anda pela rua e perde xixi ou perde fezes é um bocadinho comprometedor e as pessoas acabam se afastando do convívio social. E isso é muito constrangedor. E existem casos em que a própria família pede para que os familiares se afastem daquela pessoa. E do ponto de vista psicológico é devastador para essa mulher e um pouco para a família de uma maneira geral. A cirurgia, diríamos que é uma forma de tratar de forma definitiva. Pode fazer um tratamento definitivo, mas antes da cirurgia e sempre associado à cirurgia é preciso que essa pessoa seja acompanhada numa estrutura ideal por um fisioterapeuta pélvico. O fisioterapeuta que vai ensinar a fazer exercícios para fortalecer aqueles músculos de que falamos anteriormente. Então, os músculos eles têm que ser exercitados, como tudo na vida. Quanto mais exercício tiver, melhor vai desempenhar a sua função. Então, o exercício físico, que é a fisioterapia pélvica, é muito boa e, em parte, vai resolver os escapes da urina, os escapes de gases, por exemplo, mas os exercícios já não vão resolver o rasgão, a laceração do períneo. Para as lacerações do períneo, a cirurgia é mandatória, né? Devolver a anatomia, a formação inicial, como nasceu a mulher ao lugar. E depois essa mulher também vai ser convidada assim a fazer de novo estes exercícios para fortalecer aquilo que se rompeu e foi cada um para um lado. As lacerações que ocorrem durante o parto, nós temos que preveni-las, primeiro humanizando o nosso cuidado. A base de tudo é tratar o outro como ser igual. Estarmos atentos sempre que possível ao momento da expulsão e protegermos a zona perineal desta mulher, isto para os rasgões do períneo. Para os prolapsos, que é o descair, que é o cair do útero cá para fora, a forma de prevenção é muito mais dependente da própria mulher. Sabemos que quanto mais filhos esta mulher tiver, a chance dos músculos dali do períneo cederem e deixar os órgãos virem cá para fora é maior. Então, gestar pouco seria
uma das formas de prevenção, mas fazer o tal exercício de fortalecimento dos músculos do períneo também é outra forma de prevenir. Isto para dizer que sim, existe uma forma de prevenção. Existe um outro grupo muito pequeno de mulheres que têm prolapso, que os órgãos caem cá para baixo, que é como complicação de uma operação anterior. Então, estas seria um cuidado maior na operação anterior para ver se depois dessa operação a gente não tem esta queda desses músculos. Um prolapso total, por exemplo. São aquelas mulheres que, porque está a descair tudo cá para baixo, ela se sente desconfortável e começa a ter infecções de repetição, porque, lembra-se, estão a sair pelo canal vaginal órgãos e estruturas que em condições normais deviam estar dentro do corpo, dentro da vagina, então vão se contaminar. Então é uma pessoa que poderá apresentar infecções vaginais com alguma frequência. Outro sim são as pessoas que do ponto de vista social claramente vai romper a satisfação sexual como um casal de uma maneira geral e como mulher de uma forma muito particular. Então temos essas complicações que são muito mais sociais do que próprios da saúde da mulher se excluirmos as infecções. Durante a passagem do bebê pelo canal vaginal, os músculos do assoalho pélvico são alongados. Portanto, quanto maior a capacidade de alongamento, menor a possibilidade de lesões. No próximo bloco, vamos ter a oportunidade de aprender a minimizar o aparecimento destas lesões. Para já, vamos a um rápido intervalo. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar de lesões do períneo e pontos após o parto natural. Para já, vamos à rubrica Saiba Mais, esclarecer a dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores. Olá, doutora. Chamo-me Nilza Yampul. Gostava de saber como deve ser feita a higiene íntima após o parto, no caso da mulher que teve pontos ou laceração. A limpeza dos genitais não foge muito à regra, mesmo estando fora do período do pós-parto. Só que esta é um bocadinho mais cuidadosa porque temos um bocadinho de sangue ali. Então, vale limpar os genitais com água. E se tiver que usar algum sabão, esse sabão tem que ser da região íntima, apropriado para a região íntima e de preferência líquido. Mas, regra geral, se passar uma água e bem passada ali e deixar a região genital limpa e seca, já é suficiente. Olá, doutora. Chamo-me Rosita. O que fazer para ter um parto normal e evitar lesões? Olá. Para evitar lacerações no parto, há duas coisas que são essenciais. É fazer o exercício físico ainda durante a gravidez, enquanto estiver a gestar, um exercício específico da região genital, que é a fisioterapia pélvica. Pode ser feito em casa, não precisa de ir a um profissional específico, mas se puder fazer com um profissional, seria melhor. E a segunda é que durante a altura em que já está a expulsar, isso já depende de nós como profissionais de saúde, estar ali alguém a proteger o períneo para que não haja rasgão na saída do bebê. Olá, doutora, eu chamo-me Dércia. Eu gostava de saber se a mulher pode ter lesões após partos seguidos. Olá, é possível sim ter lacerações. Numa primeira gravidez, a pessoa pode ter laceração, numa segunda, não ter e voltar a ter numa terceira. Tudo vai depender de como é que ela se preparou para aquele parto e se houve a proteção adequada para a saída desse bebê. E também varia também um bocadinho com o tamanho do bebezinho que há de sair dali, mas regra geral, se tiver uma boa proteção, independente do número de gestações que teve, pode sim repetir-se uma laceração. Olá, doutora. Chamo-me Sandra. Gostaria de saber se a mulher, após o tratamento cirúrgico, pode ter lesões? Olá. Sim, as lesões do períneo podem reaparecer. Chama-se isso uma recidiva.
podem aparecer um rasgão no períneo depois de ter se corrigido aquela laceração, e um prolapso dos órgãos pélvicos pode voltar a aparecer mesmo depois de ter sido corrigida, se não se tomarem todas as medidas de prevenção. Olá, doutora. Eu sou Vladimira Virato Chirinza. Gostaria de saber quanto tempo demora para cair os pontos de um parto normal. Olá, excelente pergunta. Os pontos levam em média uns 7 dias para cair, mas se não caírem também não há nenhum problema. Existem alguns fios que eles não são retirados pelos médicos hoje em dia. Então, esses fios podem ficar lá e com o tempo eles vão desaparecer. Regra geral, em torno de 7 dias já não vai sentir a presença deles lá. E se sentir, não há problema. Deixe-los estar, que a dada altura também vão desaparecer. Olá, doutora. Eu gostaria de saber como aliviar as dores e o desconforto dos pontos depois do parto. Olá! Essa é outra pergunta excelente. Depois de ter tido um parto em que teve pontos ou depois de ter corrigido uma protrusão dos órgãos pélvicos, porque se fez cirurgias na região íntima e na região pélvica, é preciso se lembrar que vai haver um inchaço, vai inchar. E o cuidado geral que podem ter para evitar esse inchaço é fazer compressões ali com gelo. Gela uma garrafa pequena, de mais ou menos meio litro, no congelador, forma uma pedrinha e depois envolve com um tecido limpo. E várias vezes ao dia, durante 4 ou 5 minutos, coloque ali na zona pélvica, onde foram feitos os pontos, que ele vai ajudar a desinchar e vai ajudar muito a aliviar a dor e também vai aliviar aquela tensão que os pontos podem fazer naquele local. Bom, a gravidez é uma viagem com duração de 9 meses. E como qualquer viagem, ela exige preparo, principalmente ao nível físico e emocional. É importante que você, mulher, que está do outro lado do receptor, esteja atenta e próxima ao seu médico, ginecologista obstetra e até mesmo a enfermeira de saúde materno-infantil, de modo a estarem vigilantes e minimizar o risco do aparecimento de lesões durante o parto. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.